Olá, caros ouvintes, cá estamos nós para mais uma edição da rúbrica Tendências e hoje, no âmbito do Dia Mundial da Rádio, temos uma edição especial direcionada às novas tendências da rádio na era digital. E, como não poderia deixar de ser, temos um ilustre convidado, o jornalista Amadeu Araújo, com um percurso na área do jornalismo e na área da rádio ímpar e, portanto, acabou de partilhar aqui comigo que já elenca aqui 32 anos de experiência na rádio. Portanto, é um percurso extremamente vasto, enriquecedor e com uma visão transversal, sobretudo nas alterações constantes que este canal teve desde o início, em que poderíamos falar até mesmo nas rádios piratas. Sim. Que deram origem a este boom da rádio e agora nesta nova vertente da rádio na era digital. Olá, Amadeu. Olá, obrigado pelo convite. Bem-aja por ter aceito o nosso desafio e estar aqui a partilhar connosco essa visão tão enriquecedora que faz parte de uma timeline de 32 anos que é de valorizar, e desde já os nossos parabéns por esse percurso. Eu fiz as contas ontem ou anteontem. Eu não nasci em Viseu, chego cá com 16 anos, vou tentar. Algumas rádios já não existem, acho que se podem referir, outras não, mas eu comecei a fazer rádio, para quem conhece Viseu, na Alexandre Lobo, onde depois viria a ser a delegação do Jornal de Notícias, nos primeiros estúdios que a Rádio Viriato teve. Daí fomos para o Viso ocupar 2 garagens. Eu viajava da Quinta da Seca até Viseu, onde morava, a pé, com uma mochila com os discos. Passava aqui na discoteca O Som, perguntava ao Jorge o que eram as novidades e fazia-me à rádio, fazia isso com o Gonçalo Marques. Comecei por fazer da Serra ao Douro, um programa à tarde. Fiz o Grandes Nomes, Grandes Obras, que era uma preocupação que nós tínhamos, ter música fresca e ter algum conteúdo, e o Grandes Nomes, Grandes Obras era uma coleção de discos do Reader's Digest que o Gonçalo tinha e permitia-nos, sei lá, hoje apresentar o Purcell, amanhã apresentar o Vivaldi, o Schubert, e depois ainda fazíamos um som não era som da frente, som da gente, ainda se fazia ali um programa. Bom, mas isso eram aquelas coisas como começámos nós todos. O diretor da rádio uma vez largou-me no sátão, lembro-me naquela puberdade de procurar os anúncios a 300 escudos. É certo que depois comecei a trabalhar ligado aos bombeiros e na proteção civil, mas continuei a fazer rádio. Da Viriato já morreu e era a terra lhe seja leve, porque tinha mau feitio, mas eram tipo extremamente picuinhas, mas com quem se aprendia. O Jorge Humberto, houve uma fase aqui em Viseu que foi diretor da Rádio Viriato, e eu nessa altura mudei para a Escala, que era aqui em cima, ali à beira do Largo Dom Duarte, que depois aí também houve uma cisão que ainda se fez a Rádio Real, acho eu. Da Rádio Escala fui andando até que em 1995, ou seja, 6 anos depois, já a trabalhar numa área completamente diferente, comecei a fazer no agosto desse ano de 1995 crónicas na Rádio no Ar, onde estive até à altura em que deixei de trabalhar para o Estado. Em 2002 estou na Guarda, sempre foi quando cessei a ligação com a No Ar, estou na Guarda a fazer Rádio F. Da Rádio F avanço para Pinhel, na Rádio Elmo, e depois tive uma experiência extraordinária em Bragança, na Brigantia, uma rádio que ainda hoje está viva e percebeu o assunto e recomenda-se, e transmitíamos em cadeia
que era uma coisa absolutamente extraordinária como aquilo era feito. Lembro-me de acompanhar o Jorge Sampaio e de ter um Marantz, que era um gravador de cassetes, e era preciso até um cabo para ligar ao telefone para se enviar as chamadas. Depois de Bragança tive esse hiato aí, alguns 2006, 2007, que tive sem fazer a rádio. Em 2008 entrei numa rádio nacional, consegui o emprego de uma maneira muito simples. Tinha havido um acidente no Rio Teixeira e a moça da Antena 1, grande camarada, grávida, estava ali a correr e a enviar os sons e tal, e eu liguei ao chefe da redação dessa Rádio Nacional: pá, é impossível teres levado aqui esta tarefa. E comecei nessa Rádio Nacional, que me deu hipótese de ver outras coisas, outros modos de trabalhar, deu-me 5 voltas ao país completas e intensas. Depois cuido de uma rádio pequenita, mas muito tecnológica, feita por 2 pessoas nas terras do Demo. Colaboro aqui com o Sapato Novo em Pé Velho, e acho que a rádio, a propósito desse Dia Mundial da Rádio, cada vez há mais pessoas a ouvir. Nós, se chegarmos a Barrelas, as pessoas estão a ouvir. Se nós percorrermos aqui os cafés e as lojas da Rua Direita e aqui do Centro Histórico de Viseu, as pessoas estão a ouvir o Rui Chaves de manhã. Se nós, à hora que estamos a gravar isto, está a acontecer um jogo de futebol, se nós dermos conta, as pessoas vão no automóvel a ouvir a rádio. E a rádio tem, de facto, esse grande ingrediente de ser voz, de ser companhia, e portanto eu perspectivo que nos próximos anos vamos continuar a ter rádio. Pode derivar um pouco a plataforma ou não, mas seguramente que vamos continuar a ter rádio. Está para durar. Muito bem, Amadeu. E permita-me dizer-lhe que fiquei estarrecida aqui com este seu percurso, e contou-nos aqui uma história muito interessante, aqui com esta visão alargada, nomeadamente nos meios que eram utilizados. Sim. Não é? Falou e referiu e bem as cassetes, os discos, Revox, as fitas de vinil. E uns laser, Sila, uns discos laser que eu nunca tinha visto, que levavam 9 horas. Foi a primeira vez que comecei a tomar contacto com a tecnologia, quando aparece mais ou menos o mini disc. Havia uns discos tipo o tamanho de um LP que levavam 9 horas, e eu um dia estou a gravar uma crónica com o Carlos Adacho, e tinha-me enganado ali só numa expressão: espera aí um bocadito que eu vou recuperar. Não é preciso. Diz só essa parte em que te enganaste, e eu colo. Então eu fiquei completamente banzado como é que a rádio conseguiu fazer esse upgrade, chegando hoje ao digital. Conseguimos cortar a respiração, meter a respiração, mas esses tempos de Marantz, de Revox, que eu apanhei já de fugida, quando cheguei, já estava as cassetes que eram usadas dias e dias e dias a fio, e o cuidado do Marantz de nós vermos o contador. Estou aqui nas 474 rotações, das 474 até às 484 é o fulano tal que fala, e um tipo fazia o direto com esse tal cabo: ora aí vai, fulano tal disse, e lá estávamos a olhar. É um mundo absolutamente mágico. Eu não vou cansar de fazer rádio. Conheço as grandes, conheço as pequenitas, conheço as muito tecnológicas, as com muitos meios. Quanto mais pequena ela é, mais eu gosto. Muito bem, Amadeu, e retratou este canal de comunicação como mágico, e de facto, embora eu seja uma novata neste meio, sobretudo porque estou com a rubrica há seguramente 2 anos, portanto sou uma caloira, naturalmente, mas é de facto um meio apaixonante e mágico, e portanto essa visão de 32 anos é indescritível, não é? Mas olhando para estes 32 anos, não se imaginava esta disrupção digital, e não conseguiriam prever o meio em que se tornou a rádio hoje, sobretudo com estes meios. Houve uma fase
houve uma fase, se nós formos atentos, em que ela sinalizou ao que vinha. Sinalizou numa altura, creio até que foi o Paulo Querido o primeiro a falar nisso, quando começaram a surgir automóveis e as primeiras rádios por satélite, quando era ainda antes do Data System, portanto antes do RDS, quando começou a abrir um leque enorme. Agora, o upgrade tecnológico, claro, os telemóveis ajudaram muito, mas o upgrade tecnológico, confesso que quando comecei na então Viriato, longe de mim pensar, se quer primeiro fazer cá a vida profissional, segundo pensar que iríamos chegar a este ponto, mas a tecnologia facilita muito a própria redução de quadros que as rádios vão tendo, portanto, como é que ela vai ser daqui a 10 ou 20 anos? Pois não sei, consegui-me ouvir no telemóvel, no televisor, no automóvel, no duche, na cozinha, a fazer jogging, a ler o livro, pois não sei. Mas a essência, como disse o Henrique Raposo, disse ontem numa rádio nacional, a essência vão continuar a ser as vozes. Rádio é companhia e, portanto, acho que está para durar. Não há nada que aprenda, até porque a internet começou a possibilitar o aparecimento de muitas rádios, algumas temáticas até. Há até uma amiga minha que em Lisboa faz uma rádio de comunidade, com uma tecnologia, seria uma rádio temática, mas é uma rádio para pessoas com problemas mentais. É um produto extraordinário. Rádio Aurora, acho que é Rádio Aurora. Eu estou-me a tentar lembrar do nome da minha amiga. Há outros projetos, mesmo aqui na região. A Rádio Voz do Dão, que corre sobretudo pela internet. O Francisco Brites, que foi outro... O Francisco é o irmão, o Fernando, que é outro, o lendário da rádio, também tem um desses canais, dessas rádios do online. Portanto, poderá mudar o suporte. Poderemos perder de alguma forma o encanto? Sim. Mas há também uma questão que nos permite ver a importância da rádio, porque é que ela não vai acabar. Nós em Portugal somos devotos da Santa Bárbara e não ligamos a isso, mas quando há preparativos para emergências, o que as pessoas deviam ter em casa era uma mochila com os primeiros socorros, 2 latas de atum, uma de salsichas, o açúcar, bem, dessa parte da mercearia não quero falar, e um transistor, um rádio, porque é perfeitamente possível às entidades darem instruções, indicações para ali. Nós, Portugal é um país fantástico, adoro, mas somos muito casmurros e muito mal governados. Por exemplo, estamos a deixar apodrecer os emissores de onda curta, que estão ali, quem vai de Vila Franca de Xira a caminhar para o Alentejo, Porto Alto, estão no Porto Alto, estamos a deixar apodrecer isso e os espanhóis estão a agarrar isso e, portanto, fascinados pelo avanço da tecnologia, estamos a esquecer dessa questão. O que nós fizemos, por exemplo, com a onda média, que acabámos com ela, e eu ainda conheci uma rádio local que tinha licença para emitir em onda média. Portanto, se nós formos inteligentes, saberemos manter este suporte. Já há telemóveis, há telefones por satélite, há rádios de alta frequência, não acabaram com os rádios do cidadão. Naturalmente, portanto, concorda que a vertente digital com a vertente analógica deverá ser um híbrido e não abandonar a vertente analógica. Sim, não é? Até porque o digital pode ajudar a facilitar o trabalho. Agora, abandonarmos isso é quase criminoso, isso que acontece com os emissores que são do Estado, de onda curta. Valha-me Deus, é inconcebível. Contudo, Amadeu Araújo, e é um profissional atento, fale-me um pouco desta identidade que muitas das rádios estão a perder, precisamente porque os canais são tão diversificados que por vezes eles não sabem onde atuar e de que forma, não é? Por vezes a rádio está também no YouTube, muitos posicionam-se como rádio e TV web e rádio online e, portanto, há aqui uma clara perda de identidade, não é? Fale-me um pouco desta sua visão. A rádio é comunidade. Foi uma luta nos anos 80 para licenciarmos as rádios.
Depois o país permitiu legalmente que se encavalitassem uma série de rádios, umas nas outras, para fazer as chamadas cadeias nacionais. Ainda agora, um jornal nacional está a montar um novo projeto de rádio nacional, que é a Rádio do Observador, e a primeira coisa que fizeram foi adquirir um alvará de uma rádio do Seixal para começarem a transmitir, e vão fazer isso no Porto. Para adquirirem a frequência FM. A frequência FM, exatamente. Portanto, a frequência modulada e para transmitirem, para apanharmos no automóvel, no telefone, whatever. Mas essa identidade perde-se logo neste princípio. Quando as rádios que nasceram para servir a comunidade deixam de a servir. Por exemplo, Bragança. Eu gosto muito da Brigante, até tem o nome da cidade. O que sucede é que a outra rádio do Concelho de Bragança está entregue agora, creio, não tenho a certeza, também não quero falar de cor para não ferir suscetibilidades, mas está entregue a uma companhia nacional. Olhemos para Viseu, a única de Viseu, é o que diz no refrão, no slogan do Rádio Clube do Interior, porque é mesmo a única de Viseu. A outra frequência está a transmitir para uma cadeia nacional e a outra frequência disponível está a transmitir para uma cadeia nacional. Isto não é chincalhar ninguém, nós podemos dizer as coisas como elas são, podemos vê-las. Portanto, há esta identidade com a comunidade. E quando as rádios correm atrás da tecnologia, procurando serem multicanal, de facto, assim é. Mas, na minha opinião, acho que estão a fazer meio disparate. Porquê? Essa identidade dilui-se quando se perdem as vozes. O que nós queremos é, quando a rádio está na internet, é ouvir o sonzinho, a voz do que o tipo disse. Quando a rádio tem podcasts, nós queremos, não ouvir aquele programa às 9 da manhã e o Pedro fala de automóveis, eu quero ir ouvir os automóveis do Pedro. Nós temos que ter a possibilidade de ouvir esse podcast. Quando nós não percebemos esta tendência de FM e depois meios complementares, por exemplo, há bocadito disse ao meu filho, vai aí a rci.pt e vê na emissão online, porque nós temos a câmara e tu vais-me ver. Ora, isto é complementar. Quando nós de manhã temos... Quem é que está lá? Será que está lá alguém a falar? Não é um take pré-gravado. Se nós tivermos a câmara online, bom, isto é complementar, isto não estorva o tipo que está em cima do trator. E não se perde a gênese nada. da rádio. A própria internet, as próprias redes sociais, também não. Eu não sou administrador, nem diretor, não quero ser e provavelmente nem tenho competências para isso. Mas eu nunca descarregava tudo, por exemplo, no Facebook, se tivesse um site, para pôr o site no Facebook. E mais, e o que pusesse era só aquele bocadinho que levantava a curiosidade para obrigar as pessoas a ouvir a rádio. É um facto que a rádio ainda não tem uma box que permita pôr ali um pause ou que permita rebobinar, mas tem os podcasts, portanto... Identidade é comunidade. A rádio tem que se identificar. A Antena 1 identifica-se com o país, a Rádio Renascença identifica-se com o país católico, a Rádio Hertz identifica-se com Tomar, a Rádio Fundação identifica-se com Guimarães, a Rádio Altitude identifica-se com a cidade mais alta, a Rádio Cultura de Ceia identifica-se com Ceia e, portanto, nós temos que perceber esta ligação. Senão essa disrupção que a Sila falava acaba por se traduzir nos ouvintes e nós não temos nada. Eu edito notícias numa dessas rádios pequenas, pois pode cair um avião ali ou acolá, ou pode haver um fogo grande a 20 km de distância, mas o primeiro olhar tem que ser para a proximidade. Tem que ser para a comunidade. E nós, jornalistas, estamos habituados a hierarquizar os temas por importância, mas quando estamos a trabalhar para uma rádio local, temos que perceber que, se calhar, aquilo que se toma como uma piada, roubaram o trator vermelho do Sr. Ferrari. Se calhar isso não é uma piada, se calhar a rádio tem é que dizer isso. E depois há ainda um outro fenómeno extraordinário que aí as rádios também não estão a querer perceber ou estão a querer desvalorizar, que é as emissões online aproximam a comunidade dessa transmissão. Numa das rádios com quem eu colaboro há um programa de discos pedidos. Aquilo tem uma audiência brutal, porque a diáspora, àquela hora, vai mandar os cumprimentos e os beijinhos e vai ouvir as saudades e os cumprimentos dos outros. Portanto,
A identidade não se perde. Nós temos é que deixar de nos correr no afã. Nós não podemos querer fazer um peixe assado no forno, uma carne estofada e fazer a seguir um profiteroles quando nós somos cozinheiros de carne. Se nós nos enfileirarmos neste projeto, tudo o resto é complementar. Agora, se perdermos o encanto de... a respiração, o som, deixa ouvir, o tipo bateu na mesa, está lá, não está, aquilo é mesmo... Se nós não perdermos esta objetividade, a rádio está para durar. Não deverá perder a humanização que está por detrás e como referiu aqui neste chavão, por detrás desta magia que é a rádio, se não a deixarmos esta questão da humanização de lado, obviamente que os canais online serão uma mais-valia. Portanto, e neste seguimento, Amadeu Araújo, portanto, as crises denotam-se aqui como uma oportunidade, não é? E o mundo da rádio sofreu estas duas vertentes ao longo do tempo. Portanto, por um lado, a ameaça digital, que muitas delas não tinham recursos humanos e tecnológicos para dar este passo e fazer este upgrade, digamos assim, portanto, e por outro, é a componente económica, não é? Porque carece sempre de uma autonomia económica, que também, ao longo dos anos, por esta vertente digital e de publicidade com maior facilidade, foi perdendo esta vertente comercial, não é? Contudo, face a algumas investigações, prevê-se e antevê-se que para 2020 a rádio ficará fortalecida e vai demonstrar o seu real poder. Portanto, porque lá está, voltamos ao posicionamento e esta era digital com tantos canais vai perdendo um pouco a identidade. E a rádio que efetivamente mantiver esta audiência fiel, esta identidade coesa e continuar a trabalhar, portanto vai demonstrar de facto este grande poder que é o canal FM, que por sua vez tem, lá está, como referiu e bem, estas vertentes como valor do digital. Do 2020 vem de encontro a esta audiência fiel, a um auditório estruturado. Hoje em dia o vizinho da porta ainda anuncia, o outro também, mas quem controla isto são as grandes agências de meios, mas cabe-nos a nós fazer duas coisas. Primeiro, quem está na agência de meios faz o que o cliente lhe pede, mas também pode assessorar e pode dizer que se o meu amigo quiser um anúncio de tratores, não vale a pena estar a fazê-lo na televisão, faça-o na rádio. Não estou aqui a pegar pela ruralidade, mas também se quiser fazer publicidade às suas bicicletas, se calhar o bom é fazer onde essas bicicletas de montanhas podem ser usadas, por exemplo, no duótolo. E as rádios locais de tão pequeninas, de terem audiência estratificada, das primeiras coisas que se fizeram, e hoje ainda não se perdeu esse hábito, as rádios sabem onde têm as zonas sombra, onde são ouvidas e onde não são ouvidas. É certo que o online resolve isso tudo. É certo que eu vou no automóvel e já posso ir buscar com a ligação de dados, mas não é a mesma coisa, há ali um delay. Pronto, está isso tudo correto. Mas a autonomia financeira das rádios, como dá essa maior proximidade, permite fazer aquilo que é uma tendência da publicidade hoje em dia, que é cada vez mais detalhada, mais direcionada, mais particularizada e, portanto, nós, se trabalharmos numa comunidade de 4 ou 6 ou 12 ou vendo Viseu, 100 mil habitantes, aqui à volta, 120, 130, nós sabemos quem são estas pessoas, os interesses que têm e o que é que elas gostariam de ouvir. E, portanto, aí... penso que sim. Agora, houve, de facto, essa crise, ainda hoje há, e os investimentos na rádio, a começar nas licenças, são avultados, mas a crise também traz oportunidades. E há, por exemplo, a publicidade no FM, os conteúdos no FM pagam-se com a publicidade. Os conteúdos no online só têm dois caminhos. Ou se pagam também com a publicidade, ou então tem que se fazer uma coisa que algumas rádios fazem, sobretudo na
recorda da Serra da Estrela, na Serra do Açor, que ter um clube de amigos. E quando nós temos uma audiência de 10 mil pessoas, por exemplo, se cada uma delas pagar €1, são 10 mil euros por mês, ninguém vai sentir a falta do euro no bolso, mas o conjunto toca a correr ainda. Recentemente, numa das rádios com quem colaboro, houve um problema e lançámos um SOS e o povo resolveu o problema. Tranquilo, pacífico e descontraído. O dinheiro apareceu, siga, vamos embora. As crises são oportunidades e às vezes têm que nos fazer pensar no caminho e até quem está connosco, porque o reverso também é verdade. Se a comunidade não quiser a rádio, bom, o Benfica também está a montar uma rádio, portanto há sempre malta disponível para comprar alvarás e licenças e emissores e por aí fora. Agora, a comunidade, nestes tempos de tamanha individualidade e de tamanho de sincronia nas notícias, a comunidade tem que saber se quer ouvir a nossa voz ou se quer ouvir a voz que vem da capital. Naturalmente. Portanto, a segmentação está a impor-se cada vez mais, até mesmo no mundo da rádio, não é? A segmentação do ponto de vista dos conteúdos. Falando agora em conteúdos, Amadeu Araújo, no que diz respeito à solidez e consistência desta mesma informação no âmbito dos conteúdos. Cada vez mais, e isto é um chavão que preocupa muita gente, as fake news. Fale-nos um pouco desta abordagem, qual é a sua visão enquanto profissional, como é que ultrapassa esta questão, uma vez que estamos numa era em que a sociedade é mais participativa, mais crítica e até mesmo numa perspectiva de cocriação. Portanto, eles criam as próprias notícias, publicam e o jornalista fica aqui um pouco comprometido com esta atuação mais participativa e proativa. Já vou aos conteúdos, que a conversa é mais agradável. Ficamos nas fake news. Nós, jornalistas, fazemos mal o nosso trabalho. Não fazemos todos. Eu sei onde cometo os meus erros e a culpa desta situação é nossa. As pessoas já se esqueceram, porque a memória é um apetrecho que não é utilizado. Nós há uns anos inventámos o jornalismo cidadão, que era o cidadão que ainda hoje alguns jornais, um agora que tem um caso grande sobre a Igreja, que tinha ali uma história para crescer, para ir detrás das igrejas e das paróquias, saber se era assim. Não, a primeira coisa que faz é pôr lá, conte-nos a sua história sob anonimato. Ora, a propagação das fake news é culpa, acima de tudo, das empresas, mas mais dos jornalistas. O cidadão tem que ter a certeza que quando lê uma coisa no Facebook aquilo pode não ser verdade, a começar no engano da data. Ou conto este caso muito simples, que é desta semana. Costa vendeu a casa ao Armando Vara. Isto é num jornal. E um tipo, Costa comprou, não vendeu, comprou o monte no Alentejo do Armando Vara. Coisa extraordinária. Então o primeiro-ministro, eles são todos socialistas, bandidos, afinal não há ninguém honesto neste país. E nós vamos ver... É o Costa, mas o governador do Banco de Portugal. E eles até foram companheiros na administração da Caixa Geral de Depósitos. Ora, o jornalismo está aqui a fazer um título à espera de ir buscar o clique e, portanto, não digo que esteja a fazer uma fake news, mas está a fazer mal o seu trabalho. É o sensacionalismo. Nós vemos no Facebook, olha, choveu pedras de granizo com 5 centímetros em Oliveira de Frades. E vamos ver, aquilo foi de 2010. Portanto... A informação intermediada tem que ser feita por jornalistas que cumpram as regras, que sejam escrutinados e auditados e que cumpram a deontologia. Se nós dermos essa robustez ao jornalismo, ela vai acontecer. Às vezes a robustez é difícil de se encontrar. Fogo de Pedrógão. Caiu um avião. E depois, até os comandantes de bombeiros, conhecedores da verdade, vieram brincar com isto, até os jornalistas, olha, aquele canal de televisão inventou um avião que caiu. Bom, eu fui ver a fita do tempo e o que eu verifiquei é que houve de facto um alerta saído do posto de comando a alertar para a queda de um avião Canadair. Se aquilo se confirmou ou não, temos que depois fazer o seguimento da história. Portanto,
o cidadão, quando houve uma informação intermediada por um jornalista, tem que ter a certeza que aquilo é robusto, porque o jornalista cuidou de cruzar as informações, ouviu as fontes, fez o contraditório e, portanto, seguiu o preceituário, e esse é o primeiro caminho. Agora, depressa e bem, não há quem. O jornalismo não se compadece com estas pressas imediatas. Nós não podemos dizer que caiu um carro ali num buraco, pronto, e fica a notícia assim. Depois temos que ver, não, caiu no buraco porque aquilo afinal eu vi mal, era uma rampazita e o carro ia mudar o óleo e tal. Portanto, nós precisamos de tempo para mastigar as notícias. Se o cidadão quer ver essas coisas, bom, é como o pão. De facto, há um pão congelado que a gente mete no forno de alta temperatura e ao fim de 2 minutos está ali pão fresquinho. Ao fim de 5 já lá não está e é pão. Portanto, nós jornalistas é que temos que ensinar às pessoas ou pedir-lhes para confiarem em nós, ou melhor ainda, demonstrar às pessoas que o jornalismo é robusto. E se o jornalismo fizer o seu papel de intermediário, porque alguém tem que interpretar os factos. O que é notícia? Começamos por aqui, mas toda a gente sabe o que é. Eu não sei o que é medicina. Começamos por aqui. Pronto. Esse é o primeiro prisma e penso que o jornalismo está no bom caminho para emendar a mão, até porque vem agora aí um programa de literacia para os média a começar nas escolas e, portanto, esta é a tendência, este é o rumo. O jornalismo percebeu que depressa e bem não há quem e, portanto, precisamos de tempo para mastigar os factos, para os escrever e para os fazer como deve ser. Ontem, eu colaboro também com o Semanário Nacional. Ontem, às 18h40, 19 horas, foi preciso fazer uma atualização. E, entretanto, a minha fonte, que até era uma fonte citável, e foi citada, acrescenta-me dados novos que eu ainda não tinha, que me mudaram a abordagem. Ora, eu estava preocupado a fazer a notícia e levei 1 hora. Ótimo. Isto foi às 18h40. O meu jornal põe no ar às 20h40. Eu levei 1 hora para escrever e para fazer, e o meu editor levou 1 hora para editar e para corrigir e para corroborar os factos e ver se estava tudo em ordem. Portanto, e não veio mal ao mundo. Mas quando a informação surgiu, foi robusta. Aliás, hoje, neste dia, no seguimento disso, toda a gente estava atrás daquela pescadinha. Agora, os conteúdos. Os conteúdos é outro drama, porque as pessoas pensam que isto se faz tudo em cima do joelho. Eu tive um editor que hoje é diretor de uma rádio nacional, da Rádio Pública, que me disse sempre que o improviso é uma coisa terrível e nós podemos escrever 2 linhas para sabermos o que dizemos. Portanto, se nós vamos editar um jornal, se vamos fazer uma entrevista, se vamos fazer uma manhã, animar uma manhã, nós não podemos, àquela hora, estar à procura do que vamos dizer ao ouvinte. Temos que o fazer de véspera. Por exemplo, o meu sapato novo em pé velho, aquilo é escrito numa hora e meia, mas o que me leva tempo é a pesquisa que eu vou fazendo de forma aleatória e solta até o encontrar. Portanto, quando eu fazia nessas rádios nacionais um programa às 9 da manhã, eu passava a tarde de uma véspera a escrever, eu levantava-me às 4 da manhã para o retocar e sempre de caneta na mão, para ver o prosseguimento, para ver onde é que metia a deixa. Portanto, se nós, nesses conteúdos, fizermos o preparo e se também dermos às pessoas o que elas querem ouvir, as pessoas às vezes, se calhar, se estiverem em Vila Nova de Foscoa, não querem saber da Feira do Queijo Sulrico da Beira, se calhar querem saber como é que vai a amêndoa, como é que vai o vinho, e portanto, se nós fizermos o nosso trabalho de casa, se nós soubermos para quem estamos a trabalhar, o problema dos conteúdos vai lá. Há a questão do dinheiro, dos salários, da precariedade. Cada um aceita as condições, isso é um ponto de vista individual, não pode sair de desculpa, porque senão entramos num ciclo vicioso. Só não me dão as condições que eu quero e eu faço ruim. Não, então não faço. Pronto. E então aí, se nós percebermos isso dos conteúdos, a maior parte das rádios locais, esta não tem, mas há muitas que têm discos pedidos, têm entrevistas com a malta da terra, há relatos de futebol, há encontros de ranchos, há a hora do conto na biblioteca, há o programa que se faz na rua, por exemplo, em Bragança fazem isso tudo muitíssimo bem. Se nós cuidarmos dos conteúdos, nós conseguimos chegar lá. Muito bem, mas o Amadeu Araújo, e como referiu e muito bem, portanto, preocupa-se com a robustez do conteúdo. E acho que os meus camaradas também. Mas existe muita vertente da instantaneidade da informação. Por vezes até costumam utilizar esta terminologia que
mais de 10 minutos para se preparar uma notícia já é considerada uma notícia de investigação. E isto é preocupante, mas vai um pouco ao encontro daquilo que referiu, e bem, portanto, que não estão preocupados com a robustez, estão preocupados com a notícia de sensacionalismo que vai levar ao clique de imediato. Sim, mas isso é outra vez estultícia. Por exemplo, pegamos neste exemplo dos focos. Não interessa nada a uma rádio, a um jornal, a um site na internet dizer que está a arder uma mata ou que está a arder uma casa em Alguidares de Baixo. Porque isso é o que o cidadão vai buscar às ocorrências ativas, vai buscar ao ZEL. Portanto, essa informação imediata o cidadão já a tem. Se nós formos por aí, não estamos a acrescentar valor. O cidadão já tem isso. Ora, nós temos é que dizer que está a arder de facto uma casa, mas é uma casa abandonada que só tinha uma garagem e um andar e não tem problema, ou que está a arder uma... Pronto. Ou seja, temos que acrescentar e dar informação. Porque esses 10 minutos é o que as redes sociais fazem. Eu percebo os 10 minutos, já é jornalismo de investigação. Hoje é diferente. Eu, quando comecei nos jornais, que sempre mantive jornais e rádios, deixavam-me durante uma semana, pagavam-me, às vezes até durante 15 dias, continuavam-me a pagar o salário para eu escrever uma única notícia. Bem, sei desses problemas. Mas ou nós damos ao cidadão informação que acrescente, tratada e editada, de outra maneira, o Zé António demitiu-se do partido. Demitiu-se do partido porquê? Dizer só que se demitiu do partido é o que nós ouvimos quando vamos tomar um café. Há 50 casos de gripe no hospital. Esta semana, um exemplo de Viseu extraordinário, eram 41 casos. 41 casos de gripe no hospital. Epá, tudo em pânico. Gripe A, ai Jesus, pronto. Mau trabalho. Então se nós explicássemos que é gripe A, mas é esta estirpe, que não tem nada a ver com a dos outros anos atrás e já houve esta evolução, isso sim é jornalismo. Tudo o resto é replicar o que as redes sociais dizem. Senhor, por amor de Deus, então para isso meto a Antena 2 nos ouvidos e vejo-a e leio o Facebook. Naturalmente, eu concordo plenamente, Amadeu, e bem-aja por esta partilha tão assertiva e sábia. Amadeu, e uma vez que a nossa rubrica tem aqui um tempo limitado... É rádio. É rádio, não é? Como também conhece estes timings, diga-nos, com essa sua sabedoria, qual é a tendência de futuro deste canal de rádio, deste canal tão poderoso de comunicação? Eu acho que a tendência para onde isto vai caminhar, na minha ideia, agradeço as palavras simpáticas, mas o caminho faço caminhando, e que a pólvora está toda inventada, mas eu acho que a tendência começa, por exemplo, nisto, na música. Somos bombardeados com música das grandes editoras. É muito difícil ouvir aqui à minha volta Galo cantar as duas, por exemplo, que é uma banda cá de Viseu. Até está a dar algum brado nos circuitos mais urbanos. Quer dizer, nós também somos urbanos. Mas porquê é que eu não ouvi aquilo aqui primeiro? Se os tipos estavam aqui a ensaiar, porquê é que eu não ouvi aqui primeiro? Uma das tendências na música, com esta explosão produtiva que anda aí de conteúdos de escrita, de livros, de música, de imagens, de fotografia, é nós chegarmos primeiro chegando bem. Não é chegando no imediato, chegando bem. Há aqui, estes putos estão aqui a fazer uma boa música. A segunda tendência é darmos proximidade. Custa muito falar de uma rádio onde fui muito feliz, e onde aprendi muito, e tento não falar dela, mas tenho que dar este exemplo e é a única busca dela que faço. Se nós vamos ao fim do mundo, porque é que nós não vamos ao fim da rua? Se nós conseguimos dar a notícia de um indivíduo no Texas que matou 5 crianças na escola, salvo seja, longe vá o agouro, ou que andou aos tiros, como é que nós não conseguimos dar a notícia que o Miguel, aquela criança de 5 anos, caiu no passeio com a bicicleta à porta da escola que tinha um buraco? Eu acho que esta tendência não é funilar, é fazer o local com o olhar global. Esse vai ser o caminho. E depois, aquilo que eu sempre usei para mim, demorei anos a percebê-lo, e sempre usei para mim, a curiosidade matou o gato. Havia até uma banda que dizia isso, mas deixar sempre algo para dizer. Isto é,
estamos a acabar as tendências. Temos que deixar aqui alguma coisa para podermos retomar um dia mais à frente. E esse, acho eu, que vai ser o caminho. Mais proximidade, maior identificação com as comunidades e, sobretudo, uma maior lealdade de procedimentos. Os nossos métodos são estes, mas nós somos robustos. Se lhe dizemos que estão a arder 2 árvores ou que houve um acidente de automóvel, mas não houve feridos, é porque não houve. E essa confiança, com a ajuda das redes sociais, que acabaram por dar um rosto a isto mais cedo do que tarde. Aliás, já se está a notar alguns projetos fantásticos de rádio, e não estou a ver uma marca como o Benfica ou uma marca como o Observador irem a correr criar canais de rádio no FM se isto não tivesse futuro. Obviamente. Amadeu Araújo, muito obrigada e desde já os meus parabéns. E também o parabenizo pela rubrica que tem diariamente na RCI em cadeia com a RCS, que é o Sapato Novo em Pé Velho, que desde já lança o desafio aos nossos ouvintes para acompanharem a rubrica diariamente, porque é de facto muito interessante e lá está, tem o seu cunho muito próprio e é uma rubrica claramente inovadora e diferenciadora. Eu estava a ouvi-lo e estamos de facto alinhados nas tendências, e quando referiu que devemos dar ênfase àquilo que é nosso, mesmo que tenha alguma projeção em termos mais urbanos, que é o caso do grupo que deu, que Galo Canta às Duas, eles têm o desafio lançado para estarem aqui na nossa rubrica e é precisamente com esse alinhamento que referiu, a proximidade e dar valor àquilo que é efetivamente nosso. Amadeu Araújo, e agora para terminar, convido a deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. Não é bairrismo, o sapato obrigado anda sempre desatado. Isto não é ser bairrismo, nós temos que nos identificar. Num tempo onde está tudo tão diluído, onde nós já não estamos sequer a ver qual é a indignação do momento nas redes sociais, já estamos a pensar a próxima. Eu acho que nem se trata nem de bairrismo, nem de um tipo que é saloio. Eu acho que quem está mais perto tem a obrigação de fazer melhor e ouço com... nem sempre que tenho tempo, mas das 2 coisas mais extraordinárias que eu gosto quando tenho vagar pela música é ouvir o programa da manhã no RCI e depois espreitar os comentários no Facebook e de vez em quando até ligar a câmara e perceber. E eu vejo que as pessoas se identificam com as rádios. Agora, se as pessoas são de Viseu e se nós lhes estamos a dizer que em Porto Alegre o café é servido frio, bom, parece que a pessoa vai procurar. Então, e em Viseu, como é que é servido o café? E isso, eu acho, a audiência, a ouvidoria, os ouvidores são sempre fiéis, recompensam sempre quem lhes dá aquilo que eles querem ouvir. Se nós lhes contarmos notícias de cá, eles não querem as de lá. Não e, querem. portanto, é um prazer fazer a rádio, como imagino. Para mim para todas as pessoas também, é um prazer ouvir rádio, quer dizer, tipo, vai no automóvel sozinho, ouve uma voz, olha, pronto, ouve uma música, percebe um contexto e isso, eu acho, sabermos agradecer aos ouvintes a generosidade que eles têm para nos ouvir, essa paciência, agradecer não é com bem-aja, é com trabalho, e portanto isso eles vão nos compensar. Muito obrigada mais uma vez. E assim chegamos ao final da nossa rubrica com o mote O Dia Mundial da Rádio, que foi sinalizado no dia 13 de fevereiro e com as tendências da rádio na era digital e como não poderia deixar de ser a RCI e a RCS têm esta componente também já muito bem trabalhada com a era digital, no âmbito dos aplicativos móveis, dos canais digitais, mas sempre com o foco na essência que é a identidade, que é a RCI, a única de Viseu, e a RCS, a única de Ceia. Portanto, e assim me despeço. Mais uma vez, bem-aja a todos os que acompanham a nossa rubrica Tendências e já sabem, todas as sextas-feiras temos uma tendência de mercado para vos apresentar. Portanto, até sexta. Bem-aja.